Vamos conhecer a história de Aitofel, que passou de conselheiro do rei a traidor. Quem era esse homem? O que o levou a deixar sua posição de amigo para inimigo? Aitofel nasceu em Gilo, uma cidade na região montanhosa de Judá. O seu nome significa irmão de loucura. Algumas referências bíblicas indicam que ele era pai de Eliã, um dos poderosos de Davi. Podemos ver esse dado em 2 Samuel 23 versículo 34. Se for assim, provavelmente ele era avô de Batseba. Daí encontramos a primeira justificativa de sua revolta. A princípio a Bíblia nos diz que ele foi um importante conselheiro do rei Davi, um homem conhecido por sua sabedoria e discernimento. Ele era respeitado por todos em Israel, e foi fundamental para a consolidação do reino de Davi, que se tornou um dos mais poderosos da época. No entanto, apesar de sua grandeza, ele acabou se voltando contra o próprio rei que o havia elevado a um lugar de destaque. O nome desse personagem aparece no contexto de uma grande crise no reinado de Davi. Seu filho Absalão havia se rebelado e tomado a cidade de Jerusalém, forçando Davi a fugir para o deserto. 2 Samuel 15 versículo 14, e aquele que foi um dos conselheiros mais leais de Davi, acabou se unindo a Absalão e se tornando um dos líderes da revolta contra o rei. O que motivou essa mudança de posição? Há algumas teorias sobre o que motivou o conselheiro a trair Davi. Alguns sugerem que ele estava descontente com a maneira como Davi governou, e que se juntou a Absalão para tentar implementar suas próprias políticas. Outros acreditam que ele estava simplesmente buscando poder, e que se juntou à rebelião porque acreditava que Absalão seria o vencedor da disputa. Há, ainda, a teoria de que ele se sentiu ultrajado pela maneira que o rei Davi tomou a sua neta Batseba como esposa. Independentemente da motivação, essa figura se tornou um inimigo implacável de Davi. Por isso, ele aconselhou Absalão a perseguir o próprio pai com um grande exército, prometendo que a vitória seria fácil. 2 Samuel 17 versículo 1 ao 3. No entanto, seus planos acabaram falhando, pois o rei conseguiu reunir um exército leal e derrotar as forças de Absalão na batalha de Manaim. 2 Samuel 17 versículo 27. Quando Aitofel viu que a rebelião estava destinada a falhar, ele decidiu se enforcar em vez de enfrentar a ira de Davi. 2 Samuel 17 versículo 23. O que podemos aprender com a história de Aitofel? Essa narrativa é um lembrete poderoso sobre a importância da lealdade e da confiança na justiça divina. Apesar de ser um homem extremamente inteligente e talentoso, deixou-se tomar pela ambição e quem sabe pelo desejo de vingança. No entanto, o seu julgamento precipitado o levou a tomar decisões que arruinaram sua própria vida. Podemos aprender, portanto, que independentemente do que o motivou a trair o rei, desejo de poder ou vingança, ele agiu contra os planos de Deus na vida do povo de Israel e de Davi. Essa passagem bíblica também nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas. Embora possamos pensar que estamos tomando a decisão certa no momento, nossas ações podem ter ramificações a longo prazo que não podemos prever. Além disso, ela mostra que por mais inteligente que um homem seja, se ele não tiver domínio próprio, certamente será vencido pelas emoções circunstanciais. Em resumo, a história de Aitofel nos mostra que precisamos nos manter fiel aos princípios de Deus, para não cedermos às tentações e pensamentos que constantemente nos afligem nas adversidades da vida.